So I'm just going to ask you, do you, Dylan Millard, solemnly affirm that in this statement you shall tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Thank you. I was on my way back to the kitchen to make a snack, and I noticed that my father seemed to still be asleep in bed, which was odd because it was late in the afternoon. I poked my head in, and something didn't really seem right about the way he was laying. He was laying very stilly. And then I walked into the room, and I saw blood on the pillow. I got out my phone, and I walked back into my dad's room, and I called my mother. And I told her, he's dead. Na noite do dia 6 de maio de 2013, em Ancaster, um tranquilo vilarejo histórico na cidade de Hamilton, em Ontário, no Canadá, Tim Bosma, de 32 anos, deixou sua esposa Charlene e sua filha de 2 anos em casa e esperou por 2 homens que pediram para fazer um test drive em sua caminhonete, que ele havia anunciado à venda na internet. Tim notou que havia algo de errado porque eles chegaram à sua casa a pé, mas alegaram que haviam pego uma carona com um amigo. Porém, nem Charlene nem Tim se lembravam de terem visto outro veículo. Antes dos supostos compradores chegarem, Tim parecia meio receoso e tinha perguntado à sua esposa se realmente seria prudente sair sozinho com 2 desconhecidos, e ela lhe disse o seguinte: "Sim, você deve ir." Então, Tim saiu de casa com os homens, dizendo à esposa que voltaria logo, mas depois de 1h30 sem nenhum sinal do marido, Charlene começou a entrar em pânico. Ela ligou para o celular do homem repetidas vezes, mas sempre caía na caixa de mensagens. E após 6 horas de muita aflição, ela resolveu finalmente ligar para a polícia de Hamilton e denunciou seu desaparecimento. Devido às circunstâncias incomuns da ocorrência, os oficiais iniciaram a busca imediatamente usando cães farejadores, porém nenhum sinal do homem foi encontrado. Já no dia seguinte, uma equipe de busca e salvamento também foi acionada e em pouco tempo, dezenas de voluntários da comunidade estavam procurando por Tim em todos os locais possíveis. A imprensa foi até a comunidade e gravou entrevista com Charlene, onde ela implorou pelo retorno seguro de seu marido, dizendo o seguinte: "Era apenas uma caminhonete, uma maldita caminhonete. Vocês não precisam dele, mas eu preciso. Nossa filha precisa de seu pai." O celular de Tim foi encontrado 3 dias depois em uma área industrial abandonada, a cerca de 20 minutos de Ancaster, mas ainda assim não havia nenhum sinal do homem. Os investigadores rapidamente perceberam que quem atraiu Tim com a alegação de comprar o seu carro naquela noite estava usando um telefone descartável, que havia sido registrado em um nome falso. Os policiais verificaram que aquele número também havia sido usado outras vezes em Toronto. Quando se trata de smartphones, eles são relativamente fáceis de rastrear e muitas vezes se tornam a peça-chave para a polícia. Porém, quando são telefones descartáveis, aí é mais complicado de ser rastreado e por isso são normalmente usados por criminosos. Por causa disso, a polícia resolveu divulgar aquele número na esperança de que alguém pudesse identificá-lo. E 2 dias depois, um veterano do exército israelense chamado Igor Tumanenko entrou em contato com os detetives, informando que ele também recebeu uma ligação do mesmo número. Igor também havia anunciado a venda de sua caminhonete na internet, apenas 2 dias antes do desaparecimento de Tim. O homem alegou que 2 rapazes pediram para fazer um test drive e ele descreveu que um deles tinha um tipo de tatuagem bem distinta, com a palavra ambição escrita em seu pulso. A polícia realizou uma conferência de imprensa alertando ao público para essa nova informação e apenas alguns dias depois eles reapareceram com uma informação que iria chocar todo o Canadá. O principal suspeito daquele crime era um homem chamado Dylan Millard. Se você se interessou por essa história e quer saber o final dela, eu te convido a se inscrever no canal e também deixar um like aí porque ajuda muito o meu trabalho. E se você quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso.
Nascido no dia 30 de agosto de 1985 e filho de Wayne Millard e Madeleine Burns, Dalen viveu cercado por privilégios. Sua mãe trabalhava como comissária de bordo e seu pai era piloto de uma empresa de aviação da própria família, a Millard Air, além de também trabalhar para a Air Canada, que foi onde o casal se conheceu. Dalen foi criado na cidade de Toronto, era filho único e desde muito jovem compartilhava da paixão dos pais pelos voos. Na verdade, ele tinha apenas 14 anos quando quebrou um recorde mundial, se tornando o mais jovem canadense a pilotar um helicóptero e um avião solo no mesmo dia. E aos 27 anos de idade, Dalen já possuía várias propriedades em Toronto e era conhecido por dar festas muito luxuosas e extravagantes. Ele também havia passado muito tempo trabalhando com o pai, porém sua vida confortável logo iria tomar um rumo muito obscuro. No dia 29 de novembro de 2012, Dalen encontrou seu pai sem vida em sua cama, com um único tiro no olho esquerdo. Ele foi levado para interrogatório, onde disse que seu pai carregava uma grande tristeza durante toda a sua vida, algo que nunca soube o motivo. Como resultado, os investigadores determinaram que Wayne Millard havia tirado a própria vida, e com isso o caso foi encerrado. Assim, Dalen herdou milhões de dólares do pai. Agora que vocês conheceram um pouco do Dalen Millard, o principal suspeito de ter feito alguma coisa com Tim, vamos voltar para o desaparecimento dele. Depois de receberem várias dicas do Departamento de Polícia de Toronto, os detetives foram até as empresas de Dalen para conversar com o homem. Os policiais foram bem incisivos, porém ele deu um bom álibi para a noite do crime. E mesmo com esse álibi que deu para a polícia, o homem permaneceu sob vigilância, uma vez que Dalen já era um velho conhecido da polícia, porque suas festas geralmente geravam muitos problemas, até porque elas eram regadas a garotas, bebidas, drogas e muita confusão. Outra coisa que também chamou muita atenção foi a tatuagem que ele tinha no braço, que era exatamente igual à que havia sido descrita por Igor Tumanenko. Então os policiais fizeram todos os esforços possíveis e apenas 4 dias após o primeiro interrogatório do homem, ele foi preso. Os investigadores conseguiram provar que o celular descartável usado para se comunicar com Tim Bosma pertencia a ele. A polícia também conseguiu um mandado de busca para vasculhar suas propriedades, e ao revisar as câmeras de segurança de sua empresa aérea, Dalen foi visto com outro homem chegando em uma caminhonete rebocando um trailer, e em seguida era possível ver uma explosão de chamas. Já no dia seguinte, a polícia localizou o trailer e a caminhonete na garagem da mãe de Dalen. O veículo foi desmontado e limpo, mas testes forenses mostraram evidências de sangue, além de vestígios de pólvora. Para piorar ainda mais sua situação, as chaves do carro de Tim estavam no bolso de sua calça. Além disso, no local onde o trailer foi incinerado, os investigadores encontraram fragmentos de ossos humanos. Infelizmente, devido aos danos causados pelo fogo, não foi possível realizar um teste de DNA para saber de quem era aquela ossada. No entanto, devido a todas as circunstâncias, os policiais acreditavam que aqueles ossos eram de Tim Bosma. Com isso, no dia 14 de maio de 2013, o gabinete do xerife confirmou publicamente a morte de Tim Bosma, para desespero de sua esposa, Charlene. Dalen Millard foi posteriormente acusado de homicídio em primeiro grau, porém ele não estava sozinho, afinal foram 2 homens que entraram em contato com Tim naquela noite, e seu cúmplice era um homem chamado Mark Smith. Dalen conheceu Mark no ano de 2006, pois os dois gostavam de jogos online. Depois que se conheceram, não demorou muito para que eles começassem a praticar crimes juntos, uma vez que gostavam da emoção causada pelos roubos. No entanto, um amigo em comum de Dalen e Mark relatou que Mark adorava Dalen, porém Dalen o odiava com todas as forças. Mas o que importa é que após a prisão de Dalen, a polícia colocou Mark sob vigilância, e após uma semana o homem também foi preso. Coincidentemente, sua prisão foi realizada no mesmo dia do funeral de Tim. Assim que foi levado sob custódia, Mark também foi acusado de homicídio em primeiro grau. E o pior disso tudo é que os homens não conheciam Tim, não queriam seu dinheiro e muito menos sua caminhonete. Tudo que queriam era apenas a sensação de tirar a vida de uma pessoa novamente. Sim, novamente, porque essa dupla já havia feito outra vítima antes, uma mulher chamada Laura Babcock.
Laura, que tinha 23 anos na época de seu desaparecimento, era a ex-namorada de Dalen e no momento da prisão do homem estava desaparecida há quase um ano. Eles começaram um relacionamento amoroso por volta do ano de 2008, mas quando terminaram sua relação, cada um parecia ter seguido sua vida tranquilamente. No entanto, Laura passou a ter muitos problemas de saúde mental e nesse período voltou a se encontrar com Dalen e os dois passaram a dormir juntos com muita frequência, apesar de ambos estarem em outros relacionamentos. Quem conheceu Laura afirma que a jovem aspirante à atriz era muito gentil e sempre estava com o telefone na mão. Então, quando ela parou de fazer publicações nas redes sociais, as pessoas ficaram muito preocupadas. Por causa disso, seus pais denunciaram seu desaparecimento, mas ela nunca foi encontrada. E enquanto os policiais trabalhavam para desvendar o caso de Tim, eles acabaram descobrindo que a atual namorada do Dalen não se dava nada bem com a Laura. Além de não suportá-la, a mulher já havia mandado o Dalen se livrar dela. Por causa disso, o homem mandou uma mensagem para a Laura dizendo o seguinte: "Você é prejudicial para mim. Por favor, não tente entrar mais em contato comigo até que você tenha feito um enorme salto de autoconhecimento. Como eu disse antes, boa sorte em sua vida." Infelizmente, Laura continuou entrando em contato com Dalen e no início do ano de 2012, o homem mandou uma mensagem para sua namorada dizendo que a tiraria de seu caminho de uma vez por todas. "Primeiro, vou machucá-la. Então, vou fazê-la ir embora. Eu vou removê-la de nossas vidas." Os registros do celular de Dalen mostram que ele atraiu Laura até sua casa antes dela desaparecer. Na ocasião, ele tirou uma foto assustadora do que parecia ser um corpo humano envolto em uma lona azul e mandou para sua namorada. Os detetives também descobriram que Dalen havia comprado um revólver calibre 32 e ele também mandou uma mensagem estranha para Mark dizendo o seguinte: "O churrasco começou e a carne está pronta." Laura foi dada como desaparecida por seus amigos e familiares no dia 14 de julho de 2012, e naquela altura a polícia achava que ela simplesmente tivesse fugido por conta própria devido aos seus problemas mentais. Porém, como não aceitavam aquela explicação dada pela polícia, os pais de Laura continuaram a investigação por conta própria. E depois que ficaram sabendo da prisão de Dalen, eles entraram em contato com a polícia para dizer que provavelmente o homem também fez com que sua filha sumisse. Quando a polícia realizou uma busca na residência de Mark, eles encontraram muitas provas incriminadoras, como por exemplo o iPad de Laura e outros pertences pessoais dela. Eles também encontraram uma perturbadora gravação de Mark cantando. Nessa gravação, ele dá a entender que está falando sobre Laura e como descartou o corpo dela, dizendo que agora só restam cinzas, da mesma forma que aconteceu com Tim. Já enquanto esteve na prisão, Dalen escreveu aproximadamente 65 cartas para sua namorada, dizendo a ela que eles precisavam construir uma linha do tempo parecida e que se ela fosse questionada, deveria dizer à polícia que Laura teve uma overdose. Ele disse explicitamente que destruiu todas as provas possíveis, mas os investigadores acabaram descobrindo algo na casa de Mark. Os presos têm direito a escreverem e receberem cartas, e todas elas podem sim ser lidas de maneira oficial pela polícia, a menos que essas cartas sejam enviadas para um advogado. Aí não podem, porque existe uma coisa que garante o sigilo entre advogado e cliente. Então, como esse não era o caso, já que a carta não era para um advogado, mas sim para a namorada, ela pôde ser lida tranquilamente e isso acabou o incriminando. Nesse momento, os investigadores estavam confiantes de que já tinham uma prova que era concreta o suficiente para dar uma solução, no caso de Tim Bosma e também de Laura Babcock. Porém, meus amigos, ainda existia uma vítima que precisava de justiça, e essa vítima era Wayne Millard, o pai de Dalen. Wayne Millard havia perdido a vida por causa de um ferimento à bala auto-infligido. Pelo menos foi isso que a polícia disse inicialmente. No entanto, a essa altura a polícia já sabia que Dalen não era apenas um riquinho mimado que gostava de infligir a lei, mas era sim uma pessoa muito perigosa. Por isso, os investigadores perceberam que precisavam analisar mais a fundo esse caso e, se possível, reabrir a investigação.
E foi isso que fizeram. E após retomarem a investigação e fazerem as perguntas às pessoas certas, a polícia descobriu que o Wayne, antes de perder a vida, estava planejando cortar a farta mesada que o filho recebia, porque o Dalen estava causando muito problema e também estava gastando todo o dinheiro da família. Dalen dependia do apoio e recursos financeiros de seu pai. E o fato é que ele e o pai nunca se deram muito bem. Então, Dalen pode ter acreditado que seu pai não lhe era mais útil, já que não iria mais lhe fornecer dinheiro. Com essas suspeitas, os investigadores realizaram um novo exame forense no revólver que Wayne teria usado para tirar a própria vida. E após os testes, foi possível comprovar que existia DNA do Dalen na arma, e não tinha nenhum DNA do Wayne. Nos relatórios balísticos também mostrava que haviam vestígios de pólvora nas mãos e roupas do Dalen. E o Wayne não tinha essas coisas. Isso simplesmente mostrava que o Wayne não puxou o gatilho, porque se ele tivesse feito isso, teriam vestígios de pólvora na sua mão e em sua roupa, coisa que não tinha. Dalen havia manipulado a polícia e mentido durante o interrogatório. Inclusive, tinha mostrado uma tristeza tão grande que chegou a chorar enquanto falava do pai. Então, finalmente, após concluírem todas as investigações, Dalen Millard e Mark Smith foram finalmente levados a julgamento. Os promotores argumentaram que Tim provavelmente foi baleado em sua caminhonete pouco depois de sair de casa, afirmando que o crime foi apenas por prazer, uma vez que o motivo nunca foi claramente definido. Além disso, estava muito clara a ligação dos dois homens no crime contra Laura. Os dois tentavam a todo momento culpar um ao outro para que suas penas fossem reduzidas, mas isso não adiantou. Então, em junho de 2016, os dois foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional antes dos 25 anos de prisão. Isso no caso de Tim Bosma. Porém, além desse caso, ainda temos mais dois, o de Wayne e o de Laura. Então, no caso de Laura, o Dalen afirmou que estava falido e iria se defender sozinho no caso dela. Durante o primeiro dia do julgamento do caso da Laura, o Dalen foi muito arrogante e fez a seguinte pergunta ao pai dela: "Isso não pode ser fácil para você, ser questionado por mim, considerando que eu sou o acusado. Isso torna tudo mais difícil, não é?" Claramente ele não fez um bom trabalho, uma vez que foi novamente condenado à prisão perpétua, e levou junto mais uma condenação para o Mark. Então, até esse momento, Dalen e Mark já tinham 2 prisões perpétuas, e o Dalen ainda seria julgado por mais um crime. No ano de 2018, ele voltou ao tribunal para ser julgado no caso de seu pai. Após as evidências irrefutáveis serem apresentadas no tribunal, Dalen não tinha mais para onde correr e tentou se defender dizendo que não poderia ter tirado a vida de Wayne, pois estava na casa de Mark no dia que aquilo aconteceu. Mas a essa altura, Mark não era um álibi nada considerável, então esse argumento acabou caindo por terra. Por fim, Dalen foi considerado culpado de tirar a vida de seu próprio pai e recebeu sua 3ª sentença de prisão perpétua. Ou seja, mesmo que o Dalen aplique todos os recursos possíveis e ganhe todos os benefícios que ele vai ter direito, que ele talvez consiga ter direito, ele vai cumprir no mínimo 50 anos de prisão até poder sair em liberdade condicional. E isso vai ser quando ele já vai estar com 80 anos de idade. Uma coisa que também vale falar aqui é que a namorada do Dalen também foi acusada de conspiração para cometer crime, uma vez que ela teria incentivado o Dalen a se livrar dela. Mas como ela aceitou um acordo judicial para depor contra o Dalen, ela acabou sendo condenada a apenas 3 meses de prisão. E por fim, como os restos de Laura e Tim nunca foram encontrados, pelo menos seus familiares puderam ter um pouco de paz, sabendo que os criminosos que tiraram suas vidas ficarão o resto da vida atrás das grades. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!